Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. O fortalecimento das instituições de controle é um dos pilares para garantir o uso correto dos recursos públicos e a confiança da sociedade na gestão pública. Na Bahia, esse papel passa diretamente pelo Tribunal de Contas do Estado, órgão responsável por fiscalizar, orientar e, cada vez mais, atuar de forma preventiva diante de possíveis irregularidades. Isso faz com que o TCE fique no centro de um debate importante. Afinal, como garantir mais eficiência, mais transparência e mais independência na fiscalização dos recursos públicos? É para falar sobre esse e outros assuntos ligados ao tema que a nossa conversa é com o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, ex-deputado federal Josias Gomes. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vindo. Obrigado a vocês da TV Alba e é um prazer. Eu estava olhando aqui a programação muito eclética e importante. Vi sua entrevista com a próxima secretária das Mulheres, que foi minha assessora na SDR quando eu fui prefeito, secretário, e percebi o quanto é profunda a reflexão que vocês fazem nas entrevistas que desenvolvem aqui na TV Alba, que é de uma forma muito, muito importante para que o povo possa ouvir de quem está gerindo os recursos públicos do Estado, possa dialogar diretamente com a sociedade através desses canais. Por isso, estou à tua disposição para que nós possamos estabelecer esse diálogo franco, fraterno e cheio de informações, que é isso que eu pretendo transmitir nessa nossa entrevista. O senhor chega ao Tribunal de Contas do Estado depois de uma longa trajetória política, foi deputado federal por 5 mandatos. Na prática, o que muda na sua atuação ao sair de um papel político para um cargo técnico de controle externo? Deixa eu te falar uma coisa, olha. A visão que se tem, eu como fui secretário 2 vezes, deputado 5 vezes, como você falou, dos tribunais de contas, é muito negativa. É uma visão de que eles estão ali para punir, para, vamos dizer, atravancar o processo de desenvolvimento das ações de governo. Isso, quem está de fora, observa essa ação como sendo uma ação que não é tão relevante para o trabalho que a gente desenvolve no Executivo. Porém, com a minha entrada no tribunal, eu mudei completamente essa visão. Acredite. E não só porque eu percebi o quanto é importante o papel que o tribunal desempenha para a sociedade. E por isso uma entrevista dessa, ela revela-se como uma das coisas importantes, não só comigo, mas com os demais conselheiros e com a equipe que compõe aquele tribunal, que é de primeira grandeza. São técnicos concursados, com uma capacidade técnica sensacional. E é isso que faz com que as decisões que a gente toma, elas sejam decisões educativas. E cada vez menos punitiva e cada vez mais buscando o acompanhamento das ações dos órgãos que estão sob a nossa jurisdição de controle, para permitir que esses processos que estão em curso, convênio, seja lá qualquer que seja, possam estar caminhando de acordo com aquilo que a sociedade quer. Governos eficientes, sociedade feliz e resultados acontecendo de forma muito contributiva. Durante a sua posse, o senhor defendeu a transparência como um dos seus pilares, um dos pilares da sua atuação. O que isso significa na prática para o cidadão comum? É o seguinte, os tribunais, em geral, também contribuíram à época para uma visão muito distante do importante papel que eles desempenham junto à sociedade, que foi ficar muito no seu lugar de estar fazendo suas análises corretas, hoje eu sei disso, com consistência, mas distante da sociedade. Esse, para mim,
E eram decisões transparentes. Mas linguagem, mais forma, mas o processo em si acaba que distancia a sociedade das decisões que a gente toma. Exato. Aliás, eu aproveito para te perguntar, como convencer a sociedade de que há independência na fiscalização dos recursos dos governos? Nós temos alguns caminhos a seguir. Por exemplo, a fiscalização posterior, aconteceu o fato, houve um problema e você julga, mas o fato já passou. E aquilo lá você imputa uma multa, enfim, toma as decisões que terão que ser tomadas. Porém, a reparação disso é insuficiente do ponto de vista da sociedade, que vai ver só no gestor se ele foi ou não coerente, culpado, ou se houve uma avaliação exagerada. Isso não é o que importa. O que interessa é você ter o acompanhamento anterior a isso para permitir que o tribunal tenha uma decisão que se coadune com o propósito maior do recurso público. Qual é? Que ele seja bem aplicado nas ações que foram feitas. E aí entra essa grande contribuição do tribunal. Por isso que a transparência no ato das nossas decisões tornam-se importantes demais. Nós temos avançado na busca de uma identidade maior com a sociedade através da ouvidoria. Ela tem buscado muito trazer estudantes, buscar caminhos para que esses estudantes da rede pública, sobretudo, comecem a entender quais são os papéis desempenhados pelos tribunais. Porém, uma das coisas que eu considero fundamental, a partir disso que eu estou vivendo, nesse período curto de vivência no tribunal, é de que isso só não basta. Nós vamos ter que avançar um pouco mais nas nossas ações, porque nós somos, afinal, os guardiões do nosso, do bem cumprir das ações de governo com os recursos públicos. Senhor Josias, o senhor foi aliado de governos que agora estão sujeitos a serem fiscalizados pelo TCE. Como lidar com possíveis conflitos de interesse? Não existe conflito de interesse quando você está julgando as contas de quem fez ou deixou de fazer algo que o tribunal analisa. Eu tenho 5 mandatos parlamentares em um único partido, participei de 2 governos e nos últimos anos na Bahia, mas me sinto plenamente convencido de que nós executamos aquilo que deveria ter sido executado na minha condição de secretário e de deputado de governo, mas não me isenta de fazer uma investigação bastante analítica e responsável dos atos praticados pelos nossos secretários, governantes de um modo geral, nos seus atos que foram deliberados pelos programas de governo. Essa é uma tarefa que eu não vou abrir mão, porque foi para isso que o governador Jerônimo me indicou para o tribunal. Outra questão que levanta uma certa discussão, uma polêmica talvez, é o fato de haver indicação política para vagas dos tribunais de contas em geral. O senhor acha que esse modelo pode comprometer a credibilidade da instituição? É muito relativo. Olha, a democracia ela não passa só por essas indicações. Ela é um complexo de indicações, de situações em que nós não podemos ficar particularizando determinadas situações. As indicações, elas são eminentemente políticas, porque o mundo, a política, ela é quem determina os passos, o dia a dia das pessoas. O fato da gente ter um determinado governo, desse ou daquele matiz ideológico, quem define é o voto.
Portanto, a escolha dos governantes cabe à sociedade. E aquele governante, por determinação constitucional, cabe a ele fazer as indicações naquilo que a Constituição lhe cabe. Portanto, eu não vejo nenhuma razão para que a gente entenda que isso seja algo que não esteja em consonância com o nosso processo democrático, antes que me provem o contrário. Às vezes existe a percepção de que o Tribunal de Contas ele chega depois que o problema aconteceu. Por exemplo, a ponte Salvador-Itaparica, o projeto da ponte Salvador-Itaparica, que já passou por diversas revisões de prazos, de custos. Isso surge, às vezes, a dúvida de que o controle deixa a desejar, ou seja, poderia ser mais antecipado. Na sua avaliação, o TCE ele pode se tornar mais preventivo? Como é que poderia se dar isso? Pode, mas essa tua pergunta foi tão importante que eu tinha me lembrado lá atrás, no início, para conversar um pouco sobre um grande processo que está se constituindo como uma prática iniciada, não aqui, mas que foi aqui consolidada, ainda na presidência do Marcos Presídio, que é o consensualismo. Veja, se não fosse a interferência do Tribunal de Contas, junto com o Ministério Público, Tribunal de Justiça, empresários e governo, nós não estaríamos hoje com a ponte e com o VLT em execução. Esse foi um marco fundamental para conhecer o quanto é importante o Tribunal de Contas se coadunar com a nova fase dele como um instrumento capaz de unir essas frentes, porque cabe ao Tribunal de Contas dizer que pode ou não pode ser executada aquela licitação, aquele projeto, aquele convênio, etc. E, nesse caso, o tribunal teve a capacidade de buscar para si a tarefa de coordenar uma relação onde, ainda que tivéssemos necessidades de cumprir a legislação, abrir mão de determinadas amarras que aquela situação permitia, no bem servir do povo baiano. Eu fico orgulhoso de ter chegado no tribunal quando uma solução como essa saiu. Agora, voltando ao tema de que se dá ou não dá para o tribunal ser mais preventivo, é aquilo que eu falei. Essa é uma das razões pelas quais nós estamos passando por uma renovação da forma de agir. Quando deixa de ser punidor apenas, porque punir é uma necessidade quando se constata a inviabilidade de qualquer acordo, de qualquer possibilidade. Mas não pode ser uma prática que perpetue-se como a principal atividade do tribunal. E é fato que, não raro, obras públicas enfrentam atrasos, sobrecustos. Onde é que falha a fiscalização? É no planejamento? É na execução? Agora, essa resposta, vamos segurar? A gente faz um intervalo rapidinho aqui, nossa conversa com o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, ex-deputado federal Josias Gomes. A gente volta já. Já estamos de volta. Nosso convidado, Josias Gomes, novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Eu falava que, não raro, obras públicas enfrentam atrasos, sobrecustos, orçamentos que são revistos. Onde é que falha a fiscalização de um Tribunal de Contas do Estado? É no planejamento, na execução da obra? Ao tribunal não cabe execução, nem cabe dizer o que deve ser feito e o que deixa de ser. Ao tribunal, nesse caso, cabe a fiscalização. E aí, uma questão central nessa sua pergunta é o que fazer para acompanhar a execução de uma obra. E não apenas julgar aquela obra quando já estiver concluída. Esse é o grande, a meu ver, o grande incentivo que nós teremos para que grandes obras ou pequenas possam ser executadas dentro de prazo, se nós tivermos a capacidade de acompanhar a execução daquelas obras. Porque, veja, uma das coisas boas dos tribunais, dentre tantas outras que a gente pode elencar, é o acompanhamento, por exemplo, nessa questão da educação.
É fundamental que o tribunal faça o que tem sido feito pelo nosso tribunal. A relação que estabelece com as instituições de educação do Estado. A relação que se estabelece, porque quanto mais nós acompanharmos a execução de uma das grandes tarefas do Estado, que é formar a sua juventude, mais nós estamos contribuindo para ter uma sociedade avançada. E esse é um dos grandes momentos que nós vivemos. Não só o nosso tribunal, mas os tribunais, de um modo geral, têm se dedicado muito evolutivamente nessa direção. Não pense que é uma tarefa fácil. Porque, veja, as contas públicas, elas são muito protegidas por leis, por decretos. É uma quantidade de legislação necessária, mas que amarra muito uma avaliação que se faça de um procedimento, estrito sensu falando. Por isso que eu acho que nós temos como dever buscar condições para transformar simplificadamente uma investigação que contemple todo o aparato jurídico, mas que também tenha a preocupação de reconhecer que aquele esforço que está sendo feito pelo gestor, pela secretaria, pelo governo de um modo geral, visa, sobretudo, buscar o bem da sociedade, seja em qualquer área. Eu sei que o senhor tem pouco tempo como conselheiro, 3 meses só, mas pelo que o senhor já viu, a sua percepção, o TCE aqui na Bahia, ele está suficientemente, digamos, preparado para agir com rigor ou tem espaço para avançar? Muito. Tenho visto isso dos colegas conselheiros. Uma preocupação, olha, a turma gosta de se informar, de socializar a informação com os outros tribunais. E isso é uma das marcas que eu tenho guardado na relação que estabeleço com os conselheiros meus colegas, porque isso, para mim, chamou muita atenção. Como a gente chega com muita novidade, etc., que é natural que você tenha uma série de ideias e tal, e isso vai permitindo a você discutir com os demais conselheiros, com a sua equipe de assessores, ao mesmo tempo em que você também respeita o que já foi feito, que não é pouco. Afinal, o nosso tribunal tem somente 110 anos. Então não é uma história qualquer, ela tem história, tem grandes atos, tem grandes feitos e que quem chega como eu precisa respeitar e faço isso com muito carinho. Porém, acrescento a importância do quem está chegando novo, mesmo novo, não na idade, novo no tribunal, mas que participou de governos, participou do parlamento e que, portanto, tem contribuição que se coadunam perfeitamente com o que a gente tem discutido lá no tribunal. E o senhor que é novo, está chegando praticamente agora no TCE, qual a avaliação que o senhor faz da estrutura do TCE? Falo do ponto de vista de pessoal, de tecnologia, de capacidade de fiscalização mesmo. Me instigou fazer um texto sobre a minha presença no tribunal o conselheiro e companheiro Hinaldo Paixão. E eu fiquei na dúvida se fazia ou não e fiz. Então o texto eu dividi em 3 etapas. Uma primeira, a minha visão antes de eu ser conselheiro. A segunda, o meu reconhecimento do gramado. E a terceira, uma concepção mais filosófica sobre o papel do tribunal. E nesse segundo aspecto, ou seja, da minha vivência, dos primeiros passos, vi solidariedade comigo, camaradagem entre os conselheiros, uma recepção calorosa e não era protocolar, era de alguém que estava ali com a consciência de que estava recebendo um aliado, um amigo. E, por fim, na terceira visão que eu tinha, é do papel que os tribunais desempenham sobre a democracia. Fundamental que a gente entenda que aquele papel de órgão, vamos dizer, de controle externo, que poucas pessoas entendem corretamente o que significa isso, mas que vamos mais do que necessariamente fazer com que a população se aproprie não só dessa palavra, dessa
dessas duas palavras, controle externo, mas também possa saber o que isso significa. Porque, na verdade, o papel de consolidação da democracia está em quem fiscaliza, em quem contribui para a solidificação da democracia, e os tribunais de contas exercem esse papel, pode crer, como uma maior preciosidade, e cada vez mais aperfeiçoando essas características. O governador Jerônimo Rodrigues já citou o TCE como uma instituição que também pode perfeitamente atuar como mediadora de grandes projetos. Penso até que foi o que aconteceu com o projeto da ponte Salvador-Itaparica. E do VLT. Do VLT também. Agora, até que ponto isso não entra em conflito com o papel de fiscalizar, simplesmente? Não, veja, porque ali se tratou de uma questão que o valor de uma obra, antes, no caso da ponte, era e passado os períodos de Covid, essas coisas, virou um outro valor. Impossível de fazer uma adequação, não fosse mediadora a instituição Tribunal de Contas. Esse papel não interfere, ele contribui para o bom andamento das questões importantes para o povo da Bahia. É isso que é importante reconhecer. O Tribunal de Contas do Estado da Bahia, ele mediou um acordo que permitiu um entendimento entre os diversos órgãos fiscalizadores, julgadores e executores e empresários, juntos celebraram um acordo que permitiu a continuação da obra, a despeito de ter havido esse aumento em função de uma série de fatores, antes da Covid, depois, enfim. E esse foi um fator que deu consistência ao que eu chamei, ou que eu falei, de uma prática que está se institucionalizando e já tem estudos acadêmicos, inclusive, sobre ela, que é o consensualismo. Isso extrapola a base, vamos dizer assim, apenas legal. Isso vai para um caminho mais afeito às leis consuetudinárias, onde aquelas leis não se escrevem, mas ao se praticarem vai ao interesse da população. Eu falei no início que o controle, o fortalecimento dos órgãos de controle é um dos pilares para garantir o uso correto dos recursos públicos, a própria confiança da sociedade na gestão pública. Como fazer com que o Tribunal de Contas do Estado se aproxime mais da sociedade para que as suas decisões se tornem mais claras, mais acessíveis? Então, é isso que eu falei no início. Eu sou o ouvidor do tribunal. Nós fizemos uma reunião com as ouvidorias do Estado, ouvidorias de município, de Câmara de Vereadores, no dia do ouvidor. Essa atividade não foi promovida por nós participamos dela. Em seguida, fizemos uma do próprio tribunal e convidando essas mesmas entidades. O que quer dizer isso? Nós precisamos ampliar essa relação do tribunal com a sociedade através dos nossos canais. O senhor acha que hoje o cidadão baiano, ele percebe claramente como que se dá a fiscalização dos recursos públicos do Estado hoje? Veja, porque, na verdade, também, essa entrevista aqui, ela me permite ampliar a visão do povo da Bahia. Mas, em geral, o que sai na imprensa, infelizmente, e não é crítica que eu estou fazendo, é o seguinte: o prefeito teve suas contas rejeitadas no TCM. Ele vai se justificar no TCE ou no TCM? Ele vai se justificar, o prefeito, e quem é a oposição vai fazer a crítica. É muito pequeno esse tipo de avaliação. Eu não estou culpando o povo, porque a informação precisa chegar a ele de modo que ele entenda, de fato, por que se chegou àquela decisão de... Agora, infelizmente, essas contas são minoritárias. A maioria das contas são aprovadas e com louvor. E essas, infelizmente, não viram notícia. Portanto, o papel do tribunal, que é aquele de estar fiscalizando, mas, ao mesmo tempo, buscando meios de aprimorar e de permitir, porque não se pode conceber a ideia de que não precisa de fiscalização.
todos os órgãos precisam de fiscalização. E nós precisamos fiscalizar com a eficiência capaz de evitar alguns desvios, e que não são desvios de ordem que tenha algum problema de desvios de recursos, etc. Mas sim porque teve algum problema técnico mesmo. E, portanto, essa diferenciação conta muito na hora de você concluir um julgamento. Mas isso não é o que interessa à sociedade. O que interessa à sociedade é saber que ela tem um órgão no Estado brasileiro capaz de estar atenta à execução das obras, em gerir os recursos, e não é tarefa nossa gerir nenhum recurso, mas fiscalizar a execução desses recursos no bem servir da população. Portanto, se nós conseguirmos chegar a esse entendimento com a população, nós vamos estar com o tribunal presente, capaz de mostrar a tarefa importante que ele cumpre, sem criar nenhum embaraço para nenhum órgão, que não é esse e não será nunca o papel do tribunal. Pelo contrário, a consecução das tarefas do tribunal se coadunam com as da administração no bem servir a população, cada um no seu papel. Para a gente encerrar, qual o legado que o senhor espera deixar após o seu mandato como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado? Para mim, que estou, digamos, como o Valdir Pires dizia, no outono da vida, ir para o tribunal, que muitos acham tem umas visões meia interessantes, eu estou muito feliz, porque encontrei um tribunal moderno, com 7 conselheiros capazes e competentes, uma equipe técnica extraordinária. Se me permitirem fazer, e acho que essa é a minha grande contribuição para a Bahia, depois de ter trabalhado no Executivo, no Legislativo, e estar agora num órgão de controle externo, permitir que eu consiga terminar esse meu mandato lá, ao completar 75 anos, de forma a que a fotografia fique como sendo mais um daqueles grandes conselheiros lembrados como alguém que preservou toda a pureza do trabalho de fiscalização, eu me dou por satisfeito. Muito bem. Josias Gomes, novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, muito obrigado e sucesso aí na sua empreitada. Conte sempre com a gente. Muito obrigado a você também, claro, que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Um abraço.